Bom dia, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, né, que a gente começou na semana retrasada, que foi sobre estrutura e função das articulações. Na aula passada, a gente falou, né, dos principais tipos de articulações, da classificação, dos componentes de uma articulação, né? Falamos também das forças que atuam na articulação e dos proprioceptores. E aí hoje, então, a gente vai estar dando continuidade nessa aula, ok? E aí, só relembrando, né, os nossos objetivos, que foi definir e descrever os materiais comuns, né, encontrados nas articulações, dar exemplos das classificação das articulações, citar os exemplos dos movimentos de cadeia cinética aberta e fechada, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Descrever e citar exemplos de diferentes movimentos da superfície artrocinemática, que a gente vai ver hoje, e entender, né, a regra do côncavo e convexo. Bom, nossa aula está aqui, né, no nosso livrinho, lá nos capítulos 1 e 3. Bom, então vamos falar dos movimentos acessórios da articulação ou dos movimentos artrocinemáticos. A gente tem três tipos de movimento, né? Como eu já falei, a gente só consegue trabalhar eles através da mobilização articular passiva. Um desses movimentos é a rolagem, né? Então, o que é esse movimento, né? Ou seja, múltiplas áreas da superfície de um osso entram em contato com múltiplas áreas da superfície de um osso estacionário. Por exemplo, esse aqui é o osso estacionário e esse aqui o osso que está se movendo. Então, múltiplas áreas dele, né? Isso aqui é a área, tá? Múltiplas áreas dele vão entrando em contato com múltiplas áreas do osso que está estacionário. Então, essa é a rolagem. O deslizamento, ela significa que a mesma área da superfície de um osso que está se movendo entra em contato com múltiplas áreas da superfície do osso que está estacionário. Então, aqui, ela desliza, ó. Então, essa única área dessa superfície do osso vai entrar em contato, ó, com múltiplas áreas da superfície do osso que está estacionário. Então, eu rolo e deslizo. E por último, o giro, né? Ou seja, múltiplas áreas da superfície de um osso em movimento entram em contato com a mesma área do osso que está estacionado. Então, aqui, sempre na mesma área, ó. Então, múltiplas áreas do osso que está em movimento entram em contato com a mesma área do osso que está estacionado. Então, eu tenho os três tipos de movimento, né? Que é rolamento, giro e deslizamento. O rolamento, né? O osso, ele vai rolando, ó. Então, várias partes dele vai entrando em contato com várias partes do osso que está estacionário. No deslizamento, uma única área do osso que está em movimento entra em contato com toda a área do osso que está estacionado. E o giro, né? Eu tenho, né? A única área, eu tenho, como é que eu falo? Toda a área do osso que está em movimento entra em contato somente com uma área do osso que está estacionado. Então, aqui para vocês entenderem melhor, né? Aqui, então, o rolamento, né? Então, esse osso, ele rola, né? Ele faz esse movimento. Então, ele entra totalmente em contato com uma única área do osso que está parado. O deslizamento, né? O osso, ele desliza, né? Por todo o osso que está parado. E aí, somente a área,
pequena área do osso que está em movimento entre em contato, então, com todo o osso que está parado, ok? E o giro, né? Então, todo o osso, né, ele rola, tá? Por dentro do mesmo osso, numa pequena área que está parada. E aí, a gente precisa de entender também o que acontece no final do movimento. Como que o movimento para, né? E aí a gente fala então da sensação do final do movimento. Ela é sentida através da palpação, né? Que vocês estão vendo, né? Lá na disciplina que vocês estão aprendendo a avaliar, né? Em semiologia. Então, para eu saber como que está a sensação final do movimento, eu tenho que palpar a articulação e pedir então para o paciente fazer o movimento. E aí, debaixo da minha mão, eu sinto, né, essa sensação de como que o movimento está terminando. Então, por exemplo, numa articulação normal, né? Quando ela é movida passivamente até o final da amplitude de movimento, a resistência para mais movimento ela é palpada pelo examinador, né? Então, eu coloco aqui a mão na articulação, movo ela passivamente e quando eu forço mais esse movimento, eu sei que ela ainda pode ter algum movimento. Essa sensação da articulação normal, ela foi descrita então pela primeira vez por Sirax, né? Que é uma resistência chamada de sensação no final do movimento e normalmente ela é determinada pela estrutura da articulação, sendo descrita como uma resistência firme, forte e suave, né? Uma sensação forte no final do movimento, né? Por exemplo, na extensão do cotovelo, em que o olecrano entra para dentro do capítulo. Eu tenho um contato de osso com osso, né? Aqui não vai mais. Se for, meu olecrano vai entrar para dentro do úmero, né? Então, uma sensação forte no final do movimento, ou que a gente chama de sensação óssea, ela é sentida quando o movimento é interrompido pelo contato osso com osso, né? Como, por exemplo, aí na extensão do cotovelo, né, húmero ulnar, quando o olecrano se move, né, embaixo da fossa do olecrano no húmero, tá? Então, uma sensação firme no final do movimento ou capsular é aquela na qual a limitação ela é sentida de forma flexível, né? Porque ocorre a partir da resistência encontrada então nas estruturas capsulares ou ligamentares, né? Por exemplo, numa frouxidão de punho, é um exemplo dessa sensação, né? Na frouxidão, na flexão do punho. Então, na hora que eu faço esse movimento de flexão passivo, se eu forçar, eu tenho um movimento a mais, né? Ou seja, esse movimento para porque a cápsula articular, ela se estendeu no seu tamanho total e aí não deixa mais que o movimento seja a mais do que aquele. E uma sensação suave, né, no final do movimento, ela é percebida, então, no final da amplitude de movimento disponível, quando os tecidos moles se aproximam um do outro, né? Um exemplo aí, por exemplo, né, é quando a massa muscular do braço entra em contato com a massa muscular do antebraço, né? Aí, por exemplo, no movimento de flexão, né? Então, aqui eu vim, fiz a minha flexão de cotovelo, né? A minha massa muscular do antebraço entrou em contato com a massa muscular do braço, né? E aí o músculo, essa massa muscular, não deixa que ocorra mais movimento. Então, tanto a terminação, né, de osso com osso, como forte, como suave, são terminações finais do movimento que são normais, né? Então, todas essas sensações
são normais e determinadas pela estrutura da articulação. Ou meu movimento para porque houve contato osso com osso, ou meu movimento para porque a estrutura da cápsula articular já se distendeu o suficiente e aí ela não se distende mais, ou porque entra em contato uma massa muscular com outra massa muscular. Sensações, né, no final de movimento durante uma disfunção articular vai ocorrer em locais diferentes do esperado, né, na amplitude de movimento, ou não são características daquela articulação. Por exemplo, a flexão do cotovelo é isso tudo. Se eu estou, né, palpando e produzindo movimento e o movimento só vem até aqui, esse movimento ele parou num lugar que não deveria ter parado, né? Ele deveria ter continuado. Então, eu tenho o que a gente chama de sensação vazia no final do movimento, que é um tipo de disfunção que fala que aquele movimento ele só não está terminando porque o paciente sentiu dor, né? E não houve resistência, né? Por exemplo, eu tô vindo aqui, aí meu paciente segura, ai, tá doendo, não consigo ir mais. Então, é uma sensação vazia, né? Então, uma sensação vazia no final do movimento, ela está presente quando a articulação não possui estabilidade do tecido mole, né? E uma estrutura de suporte não está intacta, o que indica aí uma lesão articular séria, né? Na sensação no final de movimento normal, né? Estão também essas disfunções ocorrem quando não deveria. Por exemplo, uma sensação no final do movimento óssea que ocorre durante a flexão de joelho em virtude de um fragmento ósseo dentro da articulação não é normal, né? Tampouco uma sensação no final de movimento suave na extensão do cotovelo durante um edema excessivo, né? Então, por exemplo, lá na flexão do joelho, né? Eu tenho o meu movimento termina porque eu tenho o contato da massa muscular da panturrilha com a massa muscular da face posterior da coxa, né? Se eu tiver a sensação osso com osso durante a flexão do joelho, isso não é normal, né? É normal durante a extensão do joelho. Então, quando isso ocorre, é porque normalmente eu tenho a presença de corpo estranho dentro da articulação. E aí, então, né? Para a gente retomar os objetivos da nossa aula, né? Que foi definir e descrever os materiais comuns encontrados dentro da articulação, que a gente já viu, né? Descrever e dar exemplos das articulações, né? Da classificação das articulações. Descrever o que é cadeia cinética aberta e fechada, né? Descrever os movimentos artrocinemáticos e, por último, né, dar exemplos e citar exemplos de formas articulares diferentes e explicar o princípio do côncavo e convexo, tá bom? Então, aqui termina o nosso conteúdo de estrutura e função das articulações. Na semana que vem, a gente vai ver a estrutura e função dos músculos, né? Para depois, então, a gente entrar na cinesioterapia.